Ver homens reunidos numa sexta-feira. Sexta-feira é o dia do descanso, mas nada melhor do que nós descansarmos no Senhor, nesse lugar aqui onde a gente vai sair renovado fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, em todos os aspectos da nossa vida, amém? Estou muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer a vida dos pastores da casa, o Gregory, pela oportunidade de nós estarmos aqui juntos, podendo compartilhar a palavra de Deus. E se não for pedir muito para os irmãos, eu queria que a gente pudesse ficar um pouco mais aqui na frente, ou é ruim? Porque daí a gente fica junto e vai compartilhando. Eu tenho certeza que reunião de homens, pelo menos na minha igreja, eu cresci na Batista desde os 13 anos. Quando fala em reunião de homens, todos os homens sentam lá no fundo. Aí eu lembro de quando eu estudava na escola, e aí eu já sentava lá no fundo. Por que homem gosta de sentar no fundo? Mas em nome de Jesus, obrigado. Mas em nome de Jesus a gente vai receber tudo de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos compartilhar. Pegue sua Bíblia aí, nós vamos ler o livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 2 a 4. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 2 a 4. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 2 a 4. Diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade, ou espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, e nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Nós vamos orar sobre essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, onde nós podemos reunir aqui com homens. O Senhor nos criou para liderarmos, o Senhor nos criou para governarmos. Quando o Senhor criou todas as coisas, lá na nossa origem, sua palavra diz que o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí a sua palavra diz que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Fomos criados para te representar, Senhor. Fomos criados para governar debaixo do governo de Deus. Portanto, o Senhor nos confiou responsabilidades para que nós possamos liderar e governar. Eu oro pela vida de todos os homens que estão aqui. Senhor, a começar por mim, eu declaro que toda carga, Senhor, que seja espiritual ou emocional por causa do trabalho, cansaço físico, nós declaramos que vai embora desse lugar agora em nome de Jesus. Eu declaro uma renovação física, espiritual, emocional, mental, uma renovação no espírito, o espírito de vida, o Espírito Santo que nos traz vida. Eu declaro vida abundante sobre a vida dos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus, nós sairemos daqui completamente renovados. Senhor, que tudo aquilo que nós temos vivido aqui, algum homem, Senhor, um momento de dificuldade em relação à vida financeira, a relacionamentos, até mesmo casa, família, em trabalho, eu declaro em nome de Jesus que nenhuma arma preparada contra nós vai prosperar em nome de Jesus, porque a verdade sobre nós é que nós nascemos de novo em Cristo, e agindo o Senhor, quem impedirá? E maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Antes de eu começar aqui na palavra, eu cresci, na verdade, meu nome é Sandro, e hoje eu tenho uma função de pastor Sandro numa igreja batista, mas eu sou Sandro, filho amado de Deus. Sempre procuro dizer isso. O encargo é só uma missão aqui na terra, porque no céu não há pastor, não há líder. No céu há um pai de amor e filhos que caminham com o pai. Filhos que viverão uma eternidade com o pai, amém? E eu cresci na igreja batista desde os 13 anos, cresci ali. Depois formei no seminário e depois a gente começou a pastorear a igreja. Está aqui comigo também esses dois jovens, um que casou recentemente, acabou de entrar na vida de casado aqui, meus irmãos. Olha aí, glória a Deus. Acabou de entrar e a gente fez o casamento dele. O Tiago também, que está na jornada para casar. A gente está acompanhando os nossos jovens lá. Hoje, atualmente, a gente pastoreia a igreja com foco nos jovens e adolescentes.
mas os meninos estão voando aí para a glória de Deus, estão na presença de Deus, e a gente está aqui para poder compartilhar, e é uma experiência muito boa a gente poder compartilhar juntos. Hoje a gente pastoreia na igreja, mas a gente está recentemente, agora, nos 3 anos para cá, a gente, como o Gregory falou ali, a gente está viajando muito para a Europa, porque Deus nos deu um direcionamento para que a gente possa pregar o evangelho na Europa. A Europa, ela tem sido, a Europa se esqueceu de Deus. Lá onde começou os grandes avivamentos, onde John Wesley, onde aqueles grandes homens de Deus fizeram grandes coisas, o cristianismo, o quanto que o cristianismo cresceu e nós somos alcançados pela mensagem dos europeus, das reformas, de tudo que Deus fez. E hoje é um país onde as igrejas estão fechando. É um lugar, os países, as igrejas estão fechando, as pessoas já não têm mais o fogo pela presença de Deus, elas foram definitivamente envolvidas por Mamon, e Mamon está governando a vida daquelas pessoas. Então você chega assim, as igrejas estão bem vazias, os cultos de domingos estão bem vazios. Recentemente a gente foi, alguns anos atrás, a gente está indo lá há 3 anos, mas no primeiro ano a gente foi na igreja de Charles Spurgeon. Vocês conhecem Charles Spurgeon, o pregador, o príncipe dos pregadores, e esse homem de Deus, ele estava lá, a igreja está lá, os líderes estão lá, e aquele homem de Deus que fundou aquela igreja, hoje eles estão dizendo assim, para que nós possamos formar pastores, para continuar a obra de Deus, as pessoas elas não querem mais. Então eles pegam crianças que estão abandonadas na rua, trazem para a igreja, para que a igreja possa formar, e depois eles levantam pastores, porque as pessoas da comunidade elas não querem mais a missão de Deus. Então a Europa está passando por um momento muito difícil, que os irmãos se lembrem de orar pela Europa. Nós estamos indo lá a cada ano, pregar o evangelho lá, fazer reuniões de evangelismo, porque nós cremos que uma parte que o Senhor nos deu vai gerar transformação em nome de Jesus, amém? Então, eu tenho 41 anos, eu não sou tão novo quanto eu pareço, tá, meus irmãos? Parece que eu tenho uns 32 ali, mas eu tenho 41 já, glória a Deus. Sou casado com a minha esposa Renata, e também nós temos 2 filhos, estamos aí na mesma jornada que vocês, trabalhando, vivendo na presença de Deus, primeiro ponto importante, trabalhando e manifestando o reino através de tudo aquilo que a gente vai fazer no dia a dia, em nome de Jesus, amém? E a gente vai compartilhar nessa noite sobre esse texto bíblico. Eu acho que esse texto é muito importante, porque Jesus, ele vai dizer certo momento para Pedro, depois que ele encontra Pedro, após Pedro ter negado Jesus, e ele faz uma pergunta para Pedro, e ele diz: Pedro, tu me amas? E aí Pedro vai dizer: Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? E ele vai dizer: Senhor, o Senhor sabe. E aí ele vai dizer assim: Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Isso é um chamado para nós. Nós somos chamados para isso. E falar de pastoreio é muito importante. Por quê? Porque nós vivemos nesses dias, meus irmãos, numa geração onde muitas pessoas estão cercadas de autoridade. Tem muitos pais que têm autoridade, empresários que têm autoridade. As pessoas hoje, no nosso dia a dia, a gente vai ver que essa é uma geração onde muita gente tem autoridade. Muitas vezes até não tem tanta autoridade, mas se porta como se tivesse autoridade. Depois das mídias sociais isso foi muito evidente, muitas pessoas falando de tantos motivos, de tantos assuntos, que até parece que definitivamente tem autoridade, mas não tem. Mas de fato nós caminhamos no dia a dia e vemos pessoas de muita autoridade, as pessoas estão cercadas de autoridade, mas uma das coisas que está faltando para nós nos nossos dias, meus irmãos, é cuidado. Por que nós estamos falando disso? Porque hoje, andando na igreja, caminhando durante todos esses anos, eu tenho percebido que pais que corrigem os seus filhos porque têm autoridade, mas não geram discípulos. Chefes de empresa que cobram, mas não desenvolvem os seus funcionários. No dia a dia, igrejas que crescem, mas não pastoreiam aqueles que fazem parte das suas comunidades. Isso é uma situação que nós estamos vendo, é uma realidade. Relacionamentos onde há muito controle, mas não existe vida. Ou seja, o problema aqui, na verdade, não é a falta de estrutura, o problema nos nossos dias, e nós precisamos resgatar isso, é a falta de pastoreio verdadeiro.
E Pedro está falando exatamente sobre isso. Esse texto fala exatamente sobre isso, porque Pedro ele não está ensinando sobre um cargo. Pedro aqui, na verdade, meus irmãos, ele está revelando a responsabilidade espiritual que todos nós temos como filhos amados de Deus. Agora precisamos pastorear. Pastorear é cuidar, acompanhar, a partir da nossa casa e da nossa família. Por quê? Porque um dia nós estaremos diante do Supremo Pastor, aonde nós precisaremos prestar contas em relação a isso. Agora imagine comigo, aqui a gente está falando desse assunto, aonde dois ambientes aonde está constantemente diante de nós. Imagine comigo um ambiente onde um chefe, ele só cobra resultados. Ele pressiona, ele exige, ele corrige, mas ele nunca desenvolve as pessoas. A equipe produz, mas ela sempre está cansada e desmotivada e desconectada, porque não há um cuidado. Essa é a realidade dos nossos dias. Quem trabalha em empresas, vocês sabem o que eu estou dizendo, é mais cobrança do que acompanhamento e cuidado, porque afinal de contas, o que importa é o recurso financeiro. Mas olha só, uma outra situação, quando nós imaginamos aqui, é um pai que só impõe regras. E muitas vezes nós nos pegamos nesse lugar, meus irmãos. Um pai que só impõe regras, ele controla, ele corrige, ele disciplina, mas ele não escuta. Ele não forma, ele não se envolve. O filho, de fato, acaba obedecendo porque há uma autoridade em cima dele. Mas a questão é, filhos estão crescendo sem identidade. Porque muitas vezes nós, até mesmo como pais, não estamos pastoreando os nossos filhos. Sabe? Eu não estou dizendo isso para os irmãos, eu estou dizendo isso para nós. Porque em algum momento da nossa vida nós podemos falhar em relação a essas questões. Por isso que Pedro está falando em relação a isso, porque em ambos esses casos que nós estamos citando aqui, meus irmãos, ambos esses casos, existe autoridade, mas não existe pastoreio. Para que a gente possa entender o que Pedro está dizendo, porque a palavra de Deus é a verdade que alinha o nosso coração. A palavra de Deus é a verdade que vai nos alinhar aquilo que realmente é o propósito de Deus, aquilo que realmente é as leis do Senhor. O Espírito Santo nos alinha para que a gente possa continuar trilhando a nossa jornada como homens, porque como homens nós temos poder e autoridade de Cristo para liderar a nossa casa, liderar o nosso trabalho, e através dessa liderança nós pastoreamos. Então, Pedro, na verdade, quando ele escreve essa carta, essa epístola, ele está falando, na verdade, no capítulo 1, versículo 1, ele começa falando dentro de um contexto onde os cristãos, eles estavam dispersos. E eu posso dizer uma coisa? Hoje, nos nossos dias, nós encontramos muitos cristãos dispersos. Essa é uma realidade dos nossos dias. Recentemente eu estava, abrindo um parênteses, eu estava pregando num culto da nossa comunidade local, e nós estávamos falando do perigo dos dias invisíveis de Noé. Por quê? Porque Jesus ele vai dizer o seguinte: os últimos dias serão como os dias de Noé. Jesus está falando no sermão escatológico de que o fim não vai ser quando nós ouvirmos sobre guerras e rumores. Ele vai falar assim: vai haver guerras, rumores, vai haver pandemias, vai acontecer tudo isso, mas ainda não é o fim, porque os últimos dias serão marcados por distração. Os últimos dias serão como os dias de Noé, onde as pessoas ouviam uma mensagem verdadeira, mas não conseguiam viver essa mensagem verdadeira. E Pedro ele está falando exatamente para um grupo de pessoas, cristãos que estavam vivendo naquele tempo cheios de perseguição, cheios de sofrimento, com pressão cultural. E nós estamos vivendo isso nos nossos dias, meus irmãos. Pressão cultural. Já não se sabe mais o que é certo, já ninguém mais quase está se posicionando com aquilo que é a verdade, porque, afinal de contas, se eu me posicionar, pode ser que eu me comprometa e eu possa até ser preso. Não é verdade isso, meus irmãos? Eu não estou dizendo a verdade aqui? Então, nós estamos nesses dias, pressão cultural, e necessidade de uma liderança saudável, de um pastoreio saudável. Mas no capítulo 5, ele começa a desenvolver isso numa seguinte direção, aonde ele está direcionando isso agora para os presbíteros,
para os líderes, para os homens daquela igreja. Por quê? Pedro está tratando de alguns pontos que são importantes. E os pontos que Pedro está tratando aqui que são importantes é o governo espiritual, a postura pastoral dos homens e a responsabilidade diante de Deus. Mas aí, a pergunta que a gente pode fazer aqui agora é: por que é importante a gente falar disso hoje? Por que é importante nós falarmos disso exatamente nesse tempo? Eu vou dizer uma coisa, se a gente abrir essa reunião, para as pessoas que não conhecem a Deus, definitivamente isso não é muito atrativo. Por quê? Porque uma reunião onde você vai falar de cuidado e de responsabilidade, as pessoas vão embora. Mas nós, como filhos de Deus, precisamos estar posicionados, meus irmãos, em relação a isso. Porque nós recebemos poder e autoridade de Cristo para governar debaixo do governo de Deus, porque agora nós fazemos parte de um reino de sacerdotes. E nós precisamos exercer a nossa autoridade em Cristo. Por quê? Porque quem não governa debaixo do governo de Deus vai acabar sendo governado por alguma coisa. E é isso que Pedro ele está falando. Mas por que é importante? Porque muitas vezes nós estamos pastoreando as pessoas que Deus nos confiou. E agora eu quero falar dentro de um nível familiar, dentro de um nível da igreja, dentro de um nível de trabalho da empresa onde nós trabalhamos, se você lidera pessoas. Então, estamos pastoreando as pessoas que Deus nos confiou, ou de fato nós estamos tentando controlar as pessoas? E aí Pedro ele começa a desenvolver isso. E o primeiro ponto importante desse texto que eu quero abordar com os irmãos é: o pastoreio, repete comigo, o pastoreio começa na motivação correta. O texto vai dizer o seguinte: não por constrangimento, nem por ganância, mas por espontaneidade. Nesse momento, Pedro ele está confrontando duas motivações erradas que estavam acontecendo naquele lugar, naquela igreja. Pedro está confrontando isso porque havia uma realidade daquilo que estava acontecendo naquele lugar. Por quê? Por causa de perseguição, por causa de pressão cultural, por inúmeros motivos, aonde agora ele está exortando aqueles irmãos, aquelas pessoas, aqueles líderes, a igreja em si, nesse sentido. Por quê? Pedro está confrontando essas motivações erradas, e o primeiro confronto que ele faz é: não por constrangimento. Meus irmãos, nós como homens, nós não podemos fazer as coisas empurrados. Não por constrangimento, nós temos que servir e servir a partir da nossa casa. É muito difícil a gente servir na nossa casa. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: é muito mais fácil servir em qualquer outro lugar, menos em casa. Não é verdade? Ou só eu que muitas vezes tenho dificuldade de servir em casa? Se for só eu desço aqui para os irmãos orar por mim, que eu preciso de oração. Mas é verdade. Por quê? No lugar onde nós devemos de servir. Certa vez um homem de Deus, ele disse assim: se você quer conhecer quem realmente é um homem de Deus, pergunta para a mulher, pergunta para os filhos, porque eles vão conseguir responder se esse realmente, definitivamente é um homem de Deus. E Pedro está confrontando essa realidade. Ele está dizendo o seguinte: não por constrangimento. Nós não podemos ser pessoas liderar por constrangimento. Não porque minha mulher mandou fazer, eu vou fazer. Homem, muitas vezes a gente é assim, né, meus irmãos? Não, tá bom, eu vou fazer. Tá bom, eu vou limpar. Eu vou lavar essa louça. E aí quase quebra o prato. E aí quase quebra os talheres novos lá. Você mesmo comprou e nós mesmo estamos quebrando. Então ele está dizendo o seguinte: não faça as coisas empurrado. Para de fazer porque você foi empurrado para esse lugar. Um outro ponto que a gente tem que falar dentro desse constrangimento, cuidar sem amor e carregar pessoas como se fosse um peso. Eu quero dizer uma coisa: filhos são formados pelos pais, netos são formados pelos avós. Não por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós fazemos. Tem vezes que eu vejo meu filho e eu sento com ele, eu tento discipular, eu estou discipulando meu filho, eu estou ensinando ele sobre oração, eu estou ensinando ele sobre a verdade do reino de Deus, e aí eu falo um monte de coisa para ele, ele não faz. Uma coisa que eu fiz, eu vejo ele me imitar, sem ao menos ele perceber. Eu falo: meu Deus,
Olha isso, o exemplo, na verdade tem uma frase que diz que o exemplo ele arrasta, ele forma na verdade, e nós precisamos ser essas pessoas que Pedro está dizendo, ele está confrontando. Nós não podemos ser pessoas que estão em constrangimento, carregando os nossos filhos, as pessoas que Deus nos confiou, de uma forma onde nós fazemos isso agora, como se fosse um peso. Meus irmãos, liderar pessoas é um grande privilégio de Deus. O maior tesouro do reino de Deus não é a sua conta bancária, a minha conta bancária, a minha empresa, os meus negócios. Eu tenho empresa, sou empresário, meu pai era empresário, dividiu a empresa com os irmãos. Nós estamos convivendo nesse ecossistema de empresa há muitos anos, mas o dinheiro não é nada perto de pessoas. As pessoas são o maior tesouro do reino de Deus. As pessoas são o maior tesouro da nossa vida. A maioria desses grandes bilionários, eles vão dizer o seguinte: se você for perguntar o que você poderia ter feito de diferente, com certeza, o que eu poderia ter feito diferente? Passar mais tempo com pessoas, passar mais tempo com os meus filhos, passar mais tempo com os meus netos, passar mais tempo com a minha esposa, honrar minha esposa. Por quê? Porque esse é o valor do reino, e Pedro está confrontando em relação a isso, e nessa noite o Senhor está nos trazendo essa consciência diante dessa verdade, meus irmãos. Não podemos ser pessoas que fazem as coisas por constrangimento. Não é assim que funcionam as coisas. Nós precisamos nos esforçar e continuar nos esforçando e pedindo para o Espírito Santo nos ajudar. Porque definitivamente a vida é cansativa, o dia a dia não é fácil, mas o Espírito da verdade nos guiará por toda a verdade todos os dias. E aí ele vai dizer o seguinte: não por constrangimento e não por ganância. Ganância aqui é quando eu uso as pessoas para o meu próprio benefício. Quando eu busco relacionamentos ou reconhecimento, entendendo que eu vou poder tirar alguma vantagem em algum aspecto nesse sentido. Ganância aqui é quando eu transformo cuidado por troca. E Pedro está exortando, Pedro está alinhando o coração dos pastores, dos homens de Deus. Oh, glória a Deus, chegou uma aguinha. Quando esse acabar, o que eu faço com esse? Quando esse acabar? Obrigado. Pega minha garrafa aqui, que senão ela vai cair, vai assustar os irmãos. Já tem o copo aqui. Então, meus irmãos, olha só, isso é uma verdade para nós. Nós não podemos estar nesse lugar, porque Pedro está nos exortando em relação a isso. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: é muito fácil a gente começar a viver dessa forma. Sabe como nós começamos a viver uma vida na carne e não no espírito? É só a gente não fazer nada. É só a gente seguir a nossa vida sem relacionamento com Deus, sem ser exortado pela verdade das Escrituras, e aí a vida segue. Como dizia aquele filósofo que ainda está vivo: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vocês lembram dele? Tem uns irmãos aí que lembram muito bem, porque definitivamente a vida leva. A vida leva, a vida levou Adão, a vida levou, em toda a jornada bíblica, o povo de Deus, que uma vez está diante de Deus e daqui a pouco está diante dos ídolos. Uma vez está em adoração ao Senhor, é liberto do Egito, e dali para frente já está levantando bezerro de ouro. Vocês estão entendendo? Há uma luta constante contra nós, e nós precisamos sempre nos voltar para esse lugar. Mas Pedro também fala da motivação correta. Então ele vai dizer o seguinte: mas espontaneamente, não, olha só, não por constrangimento, não por ganância, mas espontaneamente. E espontaneamente é voluntariamente. Eu vou dizer uma coisa, eu não sei os irmãos, mas quando eu vejo um serviço voluntário, parece que o serviço que é mais pago é melhor do que o voluntário. Ou é só a minha impressão isso? Não é verdade? Os irmãos estão servindo lá na igreja onde a gente pastoreia,
Aí você fala assim, ó, agora a gente vai colocar um cargo aqui em relação a isso e a gente vai pagar. O serviço ficou melhor, e antes, quando era voluntário, não era tudo aquilo, não dava tempo de fazer. Agora ficou tudo melhor. Sabe por quê? Nós precisamos entender que o reino de Deus, nesse aspecto, ele está falando assim, é voluntariamente, é você servir porque você entende o porquê você está servindo, é você cuidar e pastorear agora, porque você entende o valor das pessoas, porque você entende que isso não é simplesmente cumprir uma ordem do pastor ou uma ordem do chefe, porque a Bíblia diz que agora, nesse reino que nós estamos inseridos, nós não trabalhamos para o homem, mas nós trabalhamos para o Senhor. Em tudo que vocês forem fazer, façam de todo o seu coração, sabendo que o seu trabalho não é mais para o homem, mas para o Senhor. Sabendo que a louça que você está lavando não é para sua esposa, mas para o Senhor. Sabendo que o banheiro que a gente vai ter que lavar, muitas vezes em casa, que é difícil, não é para a nossa família, é para o Senhor. Vocês estão entendendo? Então ele está falando de ser espontâneo. Nós precisamos alinhar a nossa mente aos princípios e valores das Escrituras para a gente voltar para esse lugar, meus irmãos. Porque se a gente não for confrontado por essa verdade, nós vamos se perdendo diariamente, constantemente. E a gente vai sendo roubado. E aí ele vai dizer o seguinte, voluntariamente, com disposição, alinhado ao coração de Deus. Eu vou falar uma coisa, eu confesso que é difícil fazer isso. Eu tenho um filho de 7 anos e ele é um foguete. E eu falo para ele assim, ó, não faz isso. Eu viro as costas e ele faz tudo o que eu falei para ele não fazer. Aí eu falo assim, meu Deus do céu, cara, realmente é a natureza caída de Adão. É uma luta constante. Um dia eu sentei com ele, eu falei, filho, é uma luta constante, né? Eu entendo você. Só pode ser isso. É uma luta constante. É a batalha entre a carne e o espírito, né, filho? Eu sei que é. Eu lembro que em casa, quando ele começou a crescer com a minha filha, eles começavam a brigar do nada. Do nada tinha uma confusão. E aí eu dizia assim para ele. E aí um dia eu olhei para ele, sabe aquele filme do Capitão América? Onde ele fala assim, ó, eu posso fazer isso o dia todo. Eu olhei para eles, e eles já tinham brigado a maior parte do dia, e aí eu olhei, e eu lembrei dessa cena, eu falei, será que Deus está falando comigo? Eu posso fazer isso o dia todo. Então o que acontece, meus irmãos, é isso, mas o Senhor está nos chamando para a motivação correta, um coração alinhado, por quê? Porque pastorear definitivamente é responder ao chamado e não à pressão. É responder o chamado do nosso Criador. E isso é tão importante, por quê? Porque é uma recomendação para nós, pais, definitivamente, não crie os seus filhos por obrigação, mas forme por amor. Empresários, ou você que está liderando alguém na empresa, não use as pessoas, desenvolva as pessoas, porque esse é o caminho aonde você vai viver para o propósito eterno e aonde você vai prosperar definitivamente. Igreja, nós não podemos carregar gente como peso, mas nós temos que cuidar com propósito, desenvolvendo as pessoas. Então, definitivamente, quem pastoreia por interesse, usa as pessoas, mas quem pastoreia por chamado, cuida das pessoas. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, como pastor, eu já fui traído muitas vezes. Traição assim que eu digo de pessoas mesmo. Uma hora está lá junto, está caminhando, a gente está bem, de repente, a pessoa vira as costas e ainda fala mal do pastor. E a gente aqui, eu não estou dizendo só como pastor, eu estou dizendo isso que a gente vai ter isso na nossa jornada, meus irmãos. Você pode ajudar muitas vezes alguma pessoa porque você ajudou ela no seu trabalho e daqui a pouco ela pode falar mal de você, mas você não fez para ela, você fez para a glória de Deus. Essa é a motivação verdadeira, porque diante do Senhor nós estamos servindo, nós estamos pastoreando, isso faz parte do nosso mandato criacional, do nosso mandato cultural, nós nascemos para isso. Então Pedro está alinhando a igreja em relação a isso. Por quê? Porque aqui nós precisamos entender, se nós não vivermos para isso na direção certa, nós estamos perdendo tempo
e estamos perdendo anos da nossa vida muitas vezes, porque nós não estamos fazendo aquilo que realmente as Escrituras estão nos direcionando para que a gente possa fazer. Mas um segundo ponto, repete comigo, o verdadeiro pastoreio. Como homens agora, hein? O verdadeiro pastoreio se revela na postura correta. Então ele vai dizer o seguinte, ó, o texto é muito claro, ele vai dizer, não como dominadores, mas tornando-vos modelos. Lembra que eu falei? As palavras muitas vezes parece que passou batido, mas o modelo, como eu vivo, isso reflete no meu filho, isso reflete no meu trabalho, isso reflete como eu vou viver os próximos anos da minha vida, porque como eu vivo é as minhas escolhas. Como eu vivo está pautando se eu estou vivendo nos princípios e valores do reino de Deus, ou eu estou vivendo só para mim mesmo, pensando nos meus próprios benefícios, pensando naquilo que vai trazer o maior benefício para mim. E eu vou dizer uma coisa, filhos de Deus não pensam em si próprio, filhos de Deus nasceu para servir. Porque o nosso exemplo, o nosso modelo Cristo, deixou a sua glória e habitou entre nós, para ser servo dentre todos. Então o caminho é servir. Tem vezes que as pessoas chegam lá na igreja e elas falam assim, nossa, eu estou me sentindo tão bem porque eu cheguei na igreja, e agora eu sinto a presença de Deus, e aí depois vai passando o tempo, aí as pessoas voltam e falam assim, nossa, mas agora parece que eu não estou mais tão motivado, porque você precisa servir. Porque servir faz parte da sua vida. Porque servir naquilo que Deus está fazendo faz parte da sua vida. Porque Deus te chamou para colaborar em algum aspecto, em algum serviço da igreja também, não só como o espectador, mas eu vim para poder fazer parte do que Deus está fazendo, porque nós não estamos aqui para dar nota nos cultos, nós estamos aqui para prestar um culto, porque o único que pode dar nota no culto é o sumo sacerdote, o supremo pastor. Porque o culto é para Ele, o culto não é para nós, o culto é para o nosso Senhor, e nós prestamos culto ao Senhor. Então se alguma coisa não está saindo muito bem, é porque a gente precisa melhorar também, para que a gente possa viver de forma significativa. E aí eu falei assim, esse irmão que veio falar comigo, eu falei assim, então agora chegou o momento de você servir. E aí ele começou a servir, e começou a entender que Deus tinha criado ele para o serviço. Então, quando Pedro está falando não como dominadores, ele está falando da questão de controlar, de oprimir, de manipular. É isso que ele está falando, de exercer autoridade de forma pesada, não como dominadores, mas como bons administradores, como pastores. Agora, porque o sumo pastor está vivo dentro de nós, então nós temos a condição em Cristo, através do Espírito Santo, de podermos direcionar as pessoas para que elas possam ir para o destino de Deus para a vida delas, a começar na nossa casa. E aí agora, um ponto importante é, principalmente no nosso trabalho, meus irmãos, porque o nosso trabalho é aquilo que nós revelamos ao mundo, daquilo que nós temos de cristianismo dentro de nós. O que nós manifestamos nas nossas decisões financeiras, como nós fazemos negócio, como nós investimos e como nós aplicamos, ou qualquer coisa nesse sentido, vai revelar o Cristo que está dentro de nós, os princípios e valores do reino que está dentro de nós, governando e conduzindo a nossa vida. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Está claro isso? Então nós precisamos nos voltar para isso. Por quê? Porque como dominadores, isso não é pastoreio, isso é distorção de autoridade. Por quê? Porque o pastoreio, desde a origem, está em nós como homens. Por quê? Eu vou explicar por isso. Eu vou explicar isso. Abram suas Bíblias em Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Um dos textos que eu mais amo da Bíblia. Gênesis 1, 26 vai dizer o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Presta atenção nisso.
Deus está falando aqui a partir de um coletivo. Coletivo por quê? Façamos não é fácil. Façamos façamos aqui a Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós somos criados para representar o Senhor nessa terra. E aí o texto vai continuar e ele vai falar sobre domínio. E olha só, quando ele fala sobre o domínio, a palavra no original aqui é radá, que significa governar com responsabilidade. Isso quer dizer que na nossa origem, meus irmãos, está o DNA de Deus. Agora em Cristo, como uma nova criatura, nós voltamos para a nossa origem. Agora nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, porque Cristo refez a nova criação. Então na nossa origem existe esse radá de Deus. Na nossa origem existe esse governo com responsabilidade, administração representando o nosso Criador e também um cuidado com a autoridade delegada. Vocês estão entendendo? Então isso faz parte da nossa origem. Nós fomos criados para o pastoreio, nós fomos criados para o governo de Deus. E aí aqui há uma diferença fundamental. Por quê? Porque o dominar de Gênesis é um governo com responsabilidade e cuidado. Só que 1 Pedro está falando que nós não devemos de fazer como dominadores. Por quê? Porque o texto de dominadores de 1 Pedro a palavra e o significado é controle, opressão e abuso. Ou seja, o problema nunca foi a autoridade. O problema é a distorção da autoridade que a cultura desse mundo caído está fazendo, e muitas vezes nós estamos sendo levados por isso. Vocês estão entendendo? Está claro para nós? Então, o modelo original de Gênesis 2,15 vai dizer o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. O que ele está dizendo com isso? Aqui está o verdadeiro sentido do dominar. O verdadeiro sentido do dominar é cuidar, é desenvolver, é cultivar, é nutrir, é fazer crescer, porque Deus me deu essa missão de vida, fazer crescer. Vocês estão entendendo? Agora, a partir desse princípio, então por isso que Pedro está dando uma negativa nisso. Então agora, acho que acabou meu tempo, né? Está apitando um negócio aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Eu já estou terminando, tá? Vocês estão entendendo? Então o que acontece aqui? Nesse ponto, o texto de Gênesis não é o mesmo domínio de 1 Pedro. Então ele está dizendo o seguinte: cultivar, desenvolver, fazer crescer. E o guardar de Gênesis é proteger, preservar e cuidar. O chamado cultural nosso, ou seja, o homem não foi criado para controlar pessoas. Nós não fomos criados para controlar pessoas. Nós fomos criados para cuidar daquilo que Deus confiou a nós. E o que Deus confiou a nós começa com a nossa família, com o nosso recurso financeiro. Sabe por que muitas vezes nós não estamos multiplicando o nosso recurso financeiro? Porque a nossa visão em relação a Deus, ela não está certa. Lembra da parábola dos talentos? Quando aquele servo infiel diz assim: porque o Senhor é um servo muito bravo, eu enterrei o talento. Mas aonde na Bíblia antes estava escrito que o Senhor era um servo muito bravo? A visão dele do Senhor fez com que ele enterrasse o recurso financeiro. Porque aquilo que nós pensamos sobre o nosso Senhor, como nós enxergamos Ele, é a coisa mais importante sobre nós. Porque isso vai pautar como nós vamos viver todas as áreas da nossa vida diariamente. Como nós vamos tomar as nossas decisões, como nós vamos viver, como nós vamos trabalhar, como nós vamos tratar as pessoas. E Pedro está realinhando isso ao princípio e valor daquilo que o Senhor nos criou. Ele está nos levando, Ele está nos alinhando para os princípios e valores do reino novamente. Então, a queda destrói, a queda distorce isso. Por que que Pedro está fazendo isso? Porque a queda distorceu isso. Porque depois do pecado, o cuidado, ele virou controle. O governo, ele virou opressão. E a responsabilidade virou ego.
Então, o homem deixou de pastorear e começou a dominar as pessoas. Mas Jesus veio para restaurar o modelo perfeito. Porque em 1 Coríntios 15, 45 diz que o primeiro homem, o Adão, foi feito alma vivente. Mas o último Adão foi feito espírito vivificante. Ou seja, o primeiro Adão ele recebe vida, mas o segundo Adão, ele é a fonte de vida, que é Jesus. E nós estamos nele agora. Então, quando alguém lidera sem Cristo, o que vai acontecer? Ele controla porque não tem vida para liberar. Mas quando alguém vive em Cristo, ele pastoreia. Por quê? Porque ele se tornou uma fonte de vida. Porque Cristo é a fonte de vida nele. Por isso que a Bíblia diz assim: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Porque você agora está na fonte de vida. Então, Pedro, ele está falando sobre essa questão de não vivermos como dominadores, mas como modelos, porque o reino de Deus ele não funciona pela força, ele funciona pela vida. Governar sem Deus, meus irmãos, pastorear sem Deus gera opressão, mas governar com Deus gera cuidado e transformação. E o Senhor nos chama nessa noite para que a gente possa viver nesse lugar. Até quando que eu posso ir aqui de horário? É até 9h30, né? Porque a gente é varão e a gente está com fome, né? Então, para a gente ir fechando aqui, finalizando, olha só, um ponto importante é o seguinte: em Adão, nós somos chamados para cuidar, como o início de todas as coisas, a nossa origem. Quando eu falo Adão e Gênesis, é a nossa origem. Gênesis é a origem. Adão é a origem. Então, nós somos chamados para cuidar. Na queda, o cuidado passou a ser controle. E em Cristo, aprendemos a pastorear novamente. Por isso que Pedro está alinhando isso. Então, o pastoreio é cuidar de pessoas com consciência de que elas pertencem ao Senhor. E aí, eu quero dizer uma coisa importante aqui para nós. Pedro está nos chamando de volta ao modelo original. É isso que ele está fazendo nesse texto, meus irmãos. Não é um modelo de cultura, não é um modelo de pressão, não é um modelo de controle, mas é um modelo da cultura do reino de Deus que funciona dessa forma: cuidar, servir, formar, representar o Senhor na vida das pessoas. Então eu gostaria que nós nos colocássemos de pé para a gente poder orar sobre essa palavra. Sabe, eu vejo que todos nós precisamos melhorar. Porque um ponto importante aqui é que hoje o Espírito Santo, ele não está nos perguntando apenas o que nós fazemos, mas eu sinto que ele está nos perguntando como nós estamos cuidando das pessoas que ele nos confiou. Como nós estamos cuidando daquilo que ele colocou nas nossas mãos. E, de fato, a pergunta que fica para nós, antes de nós orarmos, é: se o Supremo Pastor se manifestasse hoje, ele reconheceria o nosso pastoreio? Você que é um irmão mais velho, cuida do teu irmão mais novo? Você que é um pai? Você que é marido? A Bíblia diz que maridos amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sabe o que isso quer dizer? Nós temos que proteger as nossas esposas. Sabe o que é abuso de autoridade muitas vezes? Nós expormos as nossas esposas. Por simples brincadeiras muitas vezes. Por coisas que muitas vezes são egos que está dentro do nosso coração e que a gente precisa ser transformado por Deus. Mas um dia nós estaremos diante do Senhor. Sabe, Ele conhece o nosso coração. E eu sempre digo uma coisa quando as pessoas me perguntam, vêm na igreja e falam assim: pastor, eu pequei e errei nessa área. Eu falo assim para essa pessoa: se arrepende e continua. Porque um Salvador veio para salvar. Um Salvador não veio para te expulsar do caminho. Isso quer dizer que todos os dias nós precisamos nos voltar para Ele. Sabe por quê? Oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Não é o pão nosso de cada dia nos dá por uma semana, ou por um mês, ou por todos os anos da minha vida. Não é isso. Porque Ele espera que você chegue hoje e peça o pão de hoje. Porque amanhã Ele te espera no seu momento de oração para pedir o pão de amanhã. Isso é dependência do nosso Deus, do nosso Pai de amor. Quando falta identidade, falta propósito, significado e sentido. E todos nós que estamos aqui nessa sala somos filhos amados de Deus. Fomos comprados por um alto preço. E o que nós precisamos? Ser alinhados pelo Espírito Santo, a começar por mim. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque somente o Senhor pode nos transformar. A sua palavra ela é tão clara, Senhor. Quando eu leio ela, eu me confronto. Eu me olho no espelho. Assim como a sua própria palavra diz, eu olho no espelho e vejo quanto eu preciso ser transformado. É como Romanos diz, eu sou mais amado do que eu imagino. Nós somos mais amados do que nós imaginamos, porque as nossas fraquezas e as nossas imperfeições estão constantemente diante de um Deus eterno que nos amou com amor eterno e com laços de bondade nos atrai para a sua presença. Está aqui homens, a começar pela minha vida, porque eu estou junto com eles. Homens que nós amamos o Senhor, mas muitas vezes nós fazemos errado, porque nós esquecemos, parece que são tantas informações, tanto compromisso, tanto trabalho, que nós esquecemos desses princípios que são os verdadeiros. Mas eu oro por arrependimento nos nossos corações essa noite, Senhor. Nos ajuda a fazermos o que é certo, Pai. Nós precisamos de Ti, porque o Senhor é um Pai perfeito. Jesus é o noivo da noiva. O noivo perfeito é Cristo. Nós somos pessoas que precisamos da Sua misericórdia, Senhor. E nessa noite nós nos humilhamos diante de Ti. Pai, tem misericórdia e compaixão, porque nós podemos estar fazendo errado há tantos anos, mas nessa noite nós Te pedimos, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por não discipular a nossa casa, por não discipular os nossos filhos, por não pastorear as pessoas que muitas vezes são aqueles inimigos que nos perseguem. Mas Jesus nos ensina que nós devemos se o nosso inimigo estiver diante de nós e pedir para nós andarmos algumas milhas, nós precisamos andar mais milhas, porque esse é o significado e o valor do reino, Senhor. Nós queremos ser homens de corações quebrantados diante do nosso Rei, daquele que nos comprou por um alto preço. Por isso eu declaro em nome de Jesus a mente de Cristo sobre nós, a verdade da Sua palavra sobre nós. Nos arrependemos nessa noite, Senhor. E Te pedimos, Espírito da verdade, nos guia por toda a verdade. Oramos pelas nossas famílias que estão aqui representadas. Quantos filhos podem ter, Senhor, saído da Sua presença, porque nós não ensinamos os nossos filhos no caminho que eles deveriam de andar, porque nós só trouxemos ele na igreja, mas não passamos tempo com eles. Pai, nós Te pedimos, perdoa-nos e nos ajuda, Senhor, refaz as coisas novamente, entregamos nas Suas mãos, porque o Senhor é o único que pode fazer infinitamente mais aquilo que pedimos e pensamos. Em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus.